Bom dia! Hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana de estudo, né? Como é bom a gente aprender, o estudo liberta a gente, como é bom a gente entender isso, que o estudo é importante, que a aprendizagem é importante, nos faz ser maiores, nos faz saber conversar, nos faz saber posicionar, se colocar, expressar nossas ideias, nosso pensamento, ver quanta coisa importante a aprendizagem pode proporcionar para a gente, não é? A gente não estuda por estudar, a gente não está fazendo esses vídeos para a gente ocupar o tempo de vocês, né? De uma certa forma, ocupa, né? Mas é uma ocupação que traz produção, que traz evolução, não é isso? Isso é que é o mais importante, né? Aprender para a gente evoluir, para a gente crescer, não só para a gente escolher uma profissão futuramente, mas para que a gente possa se colocar, né? Saber se colocar, saber conversar, saber debater assuntos, né? E a gente vai vendo que todas as disciplinas elas vão se encaixando na vida, né? Tem algumas coisas que realmente a Carol concorda, que tem umas coisas que a gente estuda, né? Mas às vezes nem aplica no nosso dia a dia, né? Mas graças a Deus, esses assuntos aí é coisa para ensino médio, não é pra gente, né? Pra gente são coisas que são bem importantes e fazem a gente, ó, ficar altos, tá bom? Quem quer ficar alto? Eu quero ficar alto, né? Então, meus queridos, eu quero desejar uma ótima semana pra gente. Espero que vocês tenham iniciado o dia agradecendo a Deus, rezando, né, se comunicando com Deus, agradecendo a Ele por mais uma semana, por mais um dia, para a gente estar abrindo nossos olhos, para a gente estar junto das pessoas que a gente ama no momento. Pode ser que não sejam todos e tantos, mas quem está ao nosso lado também a gente deve considerar que são pessoas importantes na nossa vida e que Deus escolheu a gente passar esse período, essa fase com eles, não é isso? E com a gente e com nós, né? Nós aqui, ó, juntinhas, eu e você, eu e vocês, tá bom? Então, como, né, a gente já sabe, hoje é segunda-feira, a gente vai iniciar a nossa aula de língua portuguesa, né, do nosso material didático, mas antes que vocês abram o livro, pode até já deixar postos aí, já preparadinhos, que é importante. Vamos prestar atenção na aula, não é isso? Depois a gente vai para a parte didática e a gente vai para as atividades, que geralmente elas são realizadas logo depois da nossa aula, né? Na nossa vídeo aula. Gostaram do cenário? Tô tentando modificar aos poucos, né? Todo dia eu saio caçando um pedacinho aqui da casa pra gente fazer alguma coisa diferente, né? Mas é isso, é perseverar, é não desistir, é se reinventar, né? Tentar ver novas possibilidades, novos olhares. É isso que o tempo está mostrando pra gente, né? E com alegria no coração, espero que vocês tenham passado um domingo maravilhosos, né? Ao lado de maninha, aconchegados aí no colinho dela, aninhados. Oh, coisa boa, né? Ou do lado da titia, da vovó, para quem ficou com a vovó aí na quarentena, né? É isso que eu espero que tenha acontecido. Deixei alguns recadinhos ontem no grupo, né? Vi muitas coisas lindas, as mamães compartilhando a beleza de ser mãe, a beleza de ter vocês como filhos, porque eu me considero mãe também, né? Nós professores, a gente considera vocês também como filhos, né? A gente também carrega no colo, a gente também leva vocês para nossa casa, não é isso? A partir do momento que a gente pensa, que a gente está cuidando, que a gente está mandando aí, ó, né, vibrações positivas,
né? Mensagem, carinho, apoio, quando a gente senta do lado de vocês para conversar, para entender o que está acontecendo. A gente é um pouquinho mãe nessas horas, não é? Então, vamos lá? Vamos iniciar? Então, eu trouxe para vocês 2 conteúdos, né? Que vai dar a introdução da nossa aula, né? Que vai dar sequência também à nossa aula. O poema visual, né? Poema visual. Essa colinha aqui, ela deixa o papelzinho meio molhadinho, por isso que ficou assim. E adjetivo, né? E adjetivo. Mas vamos iniciar com o poema visual, né? Então, quem já ouviu falar em poema? Poxa, não só ouviu falar, como escutar, né? É muito bom a gente escutar um poema, né? O poema, ele nos remete a tantas coisas dependendo do título dele, né? E poema é brincar com a sonoridade das palavras, né? Ele traz uma expressão da nossa alma, ele traz uma expressão do nosso pensamento, a gente pode brincar com as palavras, a gente pode rimar com elas, a gente pode trazer um recado através do poema, né? A gente pode fazer uma denúncia através do poema, a gente pode brincar, né? Assim como a gente pode brincar com os números, a gente pode brincar com as palavras, né? E aí o poema, ele se abre, ele se mostra dessa forma. E é um poema diferente, né? É um poema visual. O que seria esse poema visual? O que a gente pode pensar quando a gente fala poema visual? Poema vai trazer umas palavrinhas que rimam, visual, tem alguma coisa a ver, né, com estética, com imagem, com paisagem, com desenho, ilustração. É por aí, se você está pensando desse jeitinho. É por aí mesmo, tá? Eu brinco com as palavras, eu trago a sonoridade com as palavras, com as rimas e eu trabalho uma descrição, trago uma estrutura estética, né? Ela vai falar, não fala só na questão do encaixe das palavras, mas ele vai se expressar através de um desenho, através de uma imagem. Vocês vão entender com o livro didático, tá? Não estou aqui com o quadro, mas eu trouxe um exemplo, eu fiz, né? Vê, aqui, se vocês estão observando, né? Aqui é uma tomada e aqui seria o encaixe dessa tomada. Aí eu vou ler para vocês. Conecte-se a quem leva energia para seu dia. Conecte-se com a quem leva energia para seu dia. Então ele brincou com as palavras, né? Ele é como se fosse essa frasezinha aqui é como se fosse um fio, não é isso? Como se fosse um fio ligando a tomada ao interruptor. A bateria pode ser também, né? E o poema, ele vai trazer muito mais estrutura nas palavras, ele vai trazer muito mais descrição, ele vai trazer muito mais estrofes, né? Vai trazer muito mais poesia e de uma forma lúdica, né? De uma forma brincante aí né? na figuração, no desenvolvimento da proposta, né? Que é o poema visual, viu, meus amores? Então, ele se encontra na página 52, tá? Eu quero que vocês abram agora a página 52 e naquele mesmo esqueminha que a gente sempre faz, né? Sinaliza lá em cima com vídeo aula, 10 de maio, 10/05/20, né? E vamos lá, posso começar? Então, é um texto que tem um gênero textual poema. É importante que todos os textos que a gente lê,
a gente identifique o gênero que ele é, o que é a particularidade dele, né? O que seria gênero? É o que caracteriza, né, aquele texto que a gente está lendo. E esse texto é um texto poema. Só que se vocês quiserem colocar, vocês, ao lado do poema, vocês podem colocar a palavrinha visual, certo? Ele vai trazer a sonoridade das palavras, mas ele está abordando especificamente a questão do visual, da descrição estética, certo, gente? Então aí, a gente tem aí poema cauda. Quando a gente pega um poema, tudo, gente, na verdade tudo, textos narrativos, né, qualquer tipo de texto que a gente vai ler, ele vai ter um título. Então, o título do texto, ele é muito importante, porque ele já traz uma pré-existência daquilo que ele vai abordar. Então, a gente tem que se apegar a isso. A mesma coisa quando a gente vai escrever, desenvolver uma história, uma música, um poema, né? A gente começa pelo título, porque é o título que vai te dar embasamento, que vai te instigar a escrever sobre aquilo, certo? Ele vai facilitar, né, a tua comunicação, né, com aquela pessoa que vai ler, certo? A gente tem que ter essa preocupação, né? Então, esse poema aí, ele se chama Poema Cauda. Poema Cauda. O que eu posso pensar? Poema Cauda? Como assim, Poema Cauda? O que me remete, Poema Calma? Cauda. Calma, calma, professora. Tá esquecendo tudo. Poema Cauda. O que tá me remetendo aí quando eu falo Poema Cauda? Alguma coisa ligada à cauda. Cauda de quê? Da noiva? Vestido da noiva? Uma cauda de um animal? Não sei. Bora olhar, né? Antes da gente ler, a gente já tá olhando ele, realmente visualizando ele como uma cauda. É um poema que já fala com o olhar, né? Já fala com a imagem. Eu já olho e já observo, né, que vai aparecer alguma coisa relacionada à cauda, lógico, né? Senão não seria esse nome. É de Lewis Carroll, né? Enfim, vou ler, tá? Disse o gato pro rato: façamos um trato perante o tribunal. Eu te denunciarei, que a justiça se faça. Vem, deixa de regaça, é preciso afinal que cumpramos a lei. Disse o rato pro gato: um julgamento tal, sem juiz nem jurado, seria um disparate. O juiz e o jurado serei eu, disse o gato. E tu, rato, réu nato, eu condeno a meu prato, né? Então a gente vê um diálogo aí entre o rato e o gato, né? E o livro aborda, a gente vê, né, a particularidade das palavras, as rimas, rimando, e a gente vê aí uma cauda de um animal, né, que pode ser do rato, como pode ser do gato, né? Pode ser dos dois, os dois não tem cauda, né? Então o poema ele tem a finalidade de emocionar quem o lê. A gente tem que ter essa preocupação. A gente não pode ler um poema assim. Disse o gato pro rato, façamos um trato. Mãe, pega água aí. Peraí que eu vou aqui. Não, a gente tem que ter foco naquilo que a gente tem que estar lendo, né? A gente tem que ter essa expressão, né, dentro da gente quando a gente está lendo. Principalmente quando a gente vai ler para uma pessoa. A gente não pode ler de qualquer jeito. E quando a gente está lendo para a gente mesmo, é que a gente também tem que ter esse cuidado, né? Porque o tom que eu vou dar para o que eu vou ler, ele vai caracterizar muito o meu texto,
né? Então, o poema, ele traz essa característica de emocionar a pessoa. Emocionar não significa chorar. Ninguém está falando aqui que tem que chorar, né? Emocionar, a gente pode se arrepiar, a gente pode se envolver, a gente pode suspirar, a gente pode imaginar, né? Imaginar tantas coisas. Então, emocionar, ele abrange muitas coisas, certo? Então, ele tem essa finalidade de emocionar quem o lê. Ele é estruturado em versos, né, que vão rimando aí, que são as linhas do poema, né? Ele tem as estrofes que é como se fosse os parágrafos, né? Que são agrupamento dos versos em um poema. A disposição das palavras também contribui para a construção do sentido. Então, o que seria a disposição? Então, seria as palavras, né, que são colocadas nela, tem que ter característica, tem que ter alguma coisa, tem que ter um L, tem que ter uma coesão com o título, certo? Não pode ser palavras aleatórias, qualquer coisa. Tem que ter um sentido, certo? Tem que ter uma coesão, uma coerência. Então, as palavras se ordenam de tal modo a formar uma imagem que resume a ideia do texto. Olha aí que tia Carol falou, certo? A imagem, a estrutura dessa imagem, desse poema visual, que é da cauda, né, ele está nos remetendo o quê? Ao título. Consequentemente, ele está falando de rato e do gato, né? Desse confronto, desse diálogo aí que há entre os dois, né? Então, essa aula do poema visual ela é muito simples. Eu vou deixar um desafio para vocês no grupo. Já de antemão, já vou adiantar aqui, tá certo? Eu quero que vocês pesquisem. Aí vocês vão dizer assim, poxa, tia Carol, já terminou a aula do poema visual? Sim, para o momento sim, certo? A gente vai explorar de outras formas. Eu faço essa introdução para vocês e vou solicitar um desafio. Um desafio não é que eu vou colocar nada demais assim de desafiante. Seria de pesquisa, tá? Vou colocar aí embaixo aí do grupinho, vou entrar e vou organizar. Mas de antemão eu já vou adiantando. Vocês vão pesquisar na internet, que é um veículo mais rápido que a gente tem agora. No momento a gente vai utilizar ele. E a gente já vem utilizando ele há muito tempo, né? A tecnologia. E que bom por isso. Vocês vão pesquisar poemas visuais. Olha que legal. De maneira que não pode repetir. Por exemplo, Mozart lançou lá um poema visual, certo? Aí vem Thalita, tem que postar um diferente de Mozart, não pode ser igual, certo? Aí vem Lara, olho de Mozart, olho de Thalita e posta outro diferente dos dois. E assim nós vamos ter 16 poemas visuais, de maneira que a gente vai compartilhar isso com os nossos amigos, a gente vai aumentar o volume do nosso conhecimento de poema visual, né? E a gente vai ler, tá, gente? Vocês vão postando, mas é pra gente ficar lendo, certo? Pra gente aumentar, né, o nosso conhecimento, né? E a proposta realmente chegar ao objetivo, tá certo? Então, vocês vão pesquisar poemas visuais, tá? Dos poetas que vocês quiserem, eu não vou. Dá uma olhadinha lá em Milor Fernandes, ele tem, Arnaldo Antunes, mas fiquem à vontade, certo? Eles gostam de brincar com as palavras e com a estrutura, né? Com essa descrição aí, essa dimensão estética. E fiquem à vontade, tá certo? Não vou, a tia Carol falou esses dois, eu só vou procurar esses dois, não. Se você olhar, tem uma gama de poemas aí visuais que vocês podem estar compartilhando com a gente, porque eu também quero ver, né? Vou estar olhando, tá certo? Quero que todo mundo disposto e todo mundo envolvido, tá certo, gente? Isso aqui é um compromisso que a gente tem, que a nossa escola está proporcionando e a gente tem que fazer valer a pena, tá certo? Como a tia Carol falou no início da aula, o conhecimento é aquele que vai te fazer grande, que vai te elevar, que tu vai subir, tá?
Então, se a gente está tendo esse momento, a gente tem que aproveitar e subir nessa escadinha, certo? E a gente vem com a proposta da atividade pedagógica na página seguinte, que é a página 53, certo? Bem simples, tá? Ó, mamão com açúcar. Fala sério mesmo. Ninguém vai sentir dificuldade. É muito resposta pessoal as perguntas. Mas não é porque é resposta pessoal que eu vou responder de qualquer jeito. Tá certo? Porque sim. Por que não? Não. Um aluno que sabe, ele sabe escrever o sim, mas ele sabe justificar por que ele está falando sim, né? E se ele sabe, né, dizer não, ele sabe justificar por que ele está negando aquilo ali, tá certo? Discordando daquilo ali, tá, meus amores? E é isso, poxa, simples e básico, tá? E a gente vai enriquecer o nosso WhatsApp. Olha, aí na página 53 e 54 que eu passei essa atividade para vocês realizarem, quando chega na última questão da página 54, que é o 7º quesito, ele tem aí: pesquise um poema visual na internet, colhe-os no espaço abaixo e escreva o sentido criado pelas palavras. Quem tiver uma impressora, aí você imprime. Se você não tiver, não tem problema. Não tem um poema que você vai postar lá para a tia Carol ver e para os coleguinhas também verem? Esse é o nosso desafio de pesquisa. Você pode colocar ele aqui, entendeu? Eu não fiz com o meu jeitinho, entendeu? Aí você faz o seu também aqui. E depois escreva o sentido criado pelas palavras, né? Qual foi a ideia que ele quis expressar com essas palavras? Ah, ele quis transmitir uma xícara, um café quente, né? Você vai colocar para fora seus sentimentos quando você estava, ó, escutando, né, o seu poema, tá? E aí, posso seguir nessa palavrinha que a Carol, essa frasezinha que a Carol sempre fala, né? Posso avançar? Então, avançando, nós agora vamos para nossa aulinha de adjetivos, tá? E adjetivo. O que é isso? Adjetivo. Que a Carol... Poxa, adjetivo é super massa, né? Ele vem... A gente sempre tem que partir do princípio da palavra. O que é adjetivo? Adjetivar, caracterizar, simbolizar, né? Trazer uma ideia, não é isso? Então, o adjetivo, ele vem mostrar isso pra gente. A gente vai caracterizar, né, dentro de uma estrutura de uma frase, né? Uma frase, seja ela qual for, né? Um menino é um excelente jogador de futebol, né? Então, um menino, ele não é o sujeito, não é ele que é o jogador, né? O excelente aí, o excelente é uma caracterização desse jogador, desse menino que é jogador. Né? Ele é top, ele é... Pense como ele é no futebol, né, Matheus? Então, ele traz essa caracterização para o substantivo. Então, o objetivo do adjetivo é esse, é trazer, né, característica ao substantivo. E um detalhe que eu quero ressaltar aqui, a gente geralmente quando fala assim, caracterizar o substantivo, a gente só pensa em coisas boas, né? A bola é bonita. Qual é o adjetivo? Ou seja, o que está trazendo caracterização aí o substantivo? Bonita. Sempre a gente só traz as coisas, né? Bonitas, positivas. Não. As negativas também é um adjetivo, é uma caracterização. E também tem outros tipos de adjetivos, são adjetivos pátrios, né? Os graus dos adjetivos, que aí é outra aula, né? Que não tá nesse livro, ele tá lá no finalzinho, né? E ele
quer amadurecer mais essa ideia de adjetivo para depois chegar lá, né? E é isso, não é só o estojo é colorido. Qual é o adjetivo aí? Colorido. A gente só fala nessas particularidades aí bonitinhas. Vamos avançar aí esse grau aí de adjetivo, tá certo? Então, gente, eu trouxe como exemplo, pra gente brincar um pouquinho, eu trouxe alguns objetos aqui, tá? Pra vocês, né? Que ele exprime aí essa ideia do adjetivo, né? E eu trouxe aqui uma laranja. Quando eu olho essa laranja, eu caracterizo ela como? Quero que você em casa pense, né? Quando eu olho a laranja, é o quê? Aí você diz a frase aí da sua casa. E eu digo aqui que a laranja é, pra mim, na minha concepção, a laranja é saborosa, ok? Deixa a laranja aqui. Ah, mas eu disse que a laranja é cheirosa. Ótimo, tá certo? Guarda aí, é cheirosa, tá? Aí eu trouxe agora uma canetinha. Eu ganhei essa canetinha de um aluno. Então, a ponta desta caneta é... Aí você diz aí o que você quiser da ponta da caneta, tá? Pensa e fala uma caracterização para a pontinha dessa caneta. Para mim, a ponta dessa caneta é macia. Ok? Posso avançar? Pegar outro. O carro, trouxe esse. Os meninos gostaram? Tô pegando algumas coisinhas do filhote. O carro do Homem-Aranha é veloz. O carro, aliás, eu já falei, era pra eu ter dito pra vocês pensarem. O carro do Homem-Aranha é... Aí vocês falam. O que é que vocês acham que ele é? Tá? Pra mim, o carro do Homem-Aranha é veloz. Tá bom? A Carol passou direto. Então, isso aqui é o quê? Martelo, ó. Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Acho que alguém tem alguém aqui. Tico e Teco. Então, para vocês de casa, o martelo é o quê? Para mim, pensa e fala aí, tá? Eu não tô escutando não, mas Papai do Céu tá escutando. Então, para mim, o martelo é pesado. Certo? Agora, eu peguei tudo que eu falei em relação às características dos objetos, tanto do martelo, quanto do carro do Homem-Aranha, quanto da laranjinha gostosinha e da minha linda canetinha, certo? Então, eu peguei a parte principal da característica, na minha concepção, você teve a sua, não descarte a sua, tá certo? É importante que você também participe da aula. E coloquei as características que eu citei aqui principais. Aí eu vou levantar um cartazinho e você vai lembrar do que eu falei. Qual foi o objeto que eu caracterizei como veloz? Eu disse o quê? Isso, que o carro do Homem-Aranha era veloz. Palmas, palmas, palmas. Exatamente. Então, o veloz aí, ele trouxe uma característica do carro. Então, isso é adjetivar. Eu estou caracterizando
certo? Trazendo característica ao sujeito, que é o carro. Carro do Homem-Aranha. Beleza? Posso avançar? Deixa aqui. Quero ver se vocês prestaram bem atenção na aula. E macia. Essa aqui. Tcharanana. Macia. Lembra o que é que eu caracterizei como macia? Muito bem. A pontinha da minha caneta era macia. Entendeu? Eu caracterizei a minha caneta. Certo? A ponta dela. Beleza? Podemos avançar? E vou trazer mais outra palavrinha. Quem lembra dessa? Tcharanana. Saborosa. Quem é saborosa? Quem lembra? A laranja. Olha ela aqui. A laranja eu caracterizei, eu adjetivei como saborosa. Beleza? E, por último, a palavrinha pesado. Quem é pesado? Tcharam! O martelo. O martelo é pesado. Eu caracterizei este martelo muito pesado, para dizer o contrário, como, né? Eu adjetivei ele como pesado. Ok? E é isso. Adjetivo é isso. A introdução de adjetivo é isso. É caracterizar o substantivo, certo? Vamos agora para a parte teórica, para depois a gente ir para a parte prática. Na página 55. Peguem a canetinha que vocês gostam. Coloquem lá em cima, vídeo aula, datem com 10 de maio de 2020, certo? E tem a parte da atividade que vocês vão realizar e tem um quadradinho aí chamando a atenção. Eu não vou ler essa partezinha aqui porque vocês vão fazer sozinhos em casa, mas eu quero esse lembretezinho verde que vocês estão vendo aí no livro didático. Eu quero dar uma lida, tá? Pra gente chamar a atenção. A classe de palavras que a Carol falou no início, né? Que quando a gente tem uma frase, nessa frase estruturada, né? Cada palavrinha ali, ela tem uma particularidade, ela tem uma singularidade, ela faz parte de uma classe de palavras. Seja ela de adjetivo, seja ela de substantivo, seja ela de pronome, seja ela de verbo,